silêncio dos amputados, a estatística dos milagres. Um avião comercial cai em uma montanha. Das 200 pessoas a bordo, 199 morrem carbonizadas. Mas uma criança, por um puro acaso da física do impacto, sobrevive com apenas alguns arranhões. No dia seguinte, a manchete do jornal estampa a frase dos familiares: "Foi um milagre. Deus protegeu o nosso menino." É uma história emocionante. Mas pare para pensar na matemática cruel por trás dessa frase. Se a sobrevivência de um passageiro é prova da infinita misericórdia divina, o que as outras 199 mortes carbonizadas provam? Na lógica e na estatística, nós chamamos isso de a falácia do atirador do Texas. O atirador descarrega a arma aleatoriamente na parede de um celeiro, vai até lá, pinta um alvo ao redor do maior agrupamento de buracos e proclama: "Vejam como eu sou bom de mira." A mente religiosa faz exatamente isso com a saúde e a tragédia. Ela ignora os milhões de alvos que Deus errou, as crianças na ala oncológica, os desastres naturais, as pandemias, e desenha um alvo sagrado ao redor da única anomalia estatística que sobreviveu. Hoje no Ateu em Análise, nós vamos colocar os milagres sob o microscópio do método científico e da probabilidade. Vamos entender por que as curas divinas operam exclusivamente na zona de incerteza da medicina, e fazer a pergunta que a apologética foge há milênios: por que Deus odeia os amputados? Se você for a qualquer culto de cura ou santuário religioso, você ouvirá dezenas de testemunhos impressionantes. Dores crônicas nas costas que desapareceram, tumores que entraram em remissão, enxaquecas que sumiram após uma oração fervorosa. Mas existe uma linha invisível que o poder divino nunca, em toda a história registrada da humanidade, conseguiu cruzar. A linha da regeneração física. Se a fé pode mover montanhas e curar o câncer, por que não existe um único caso médico documentado de um veterano de guerra que teve a sua perna amputada regenerada após uma corrente de oração? Por que Deus cura a dor invisível na lombar, mas fica em absoluto silêncio diante de um braço decepado? A resposta biológica é devastadora para a fé. Tumores malignos podem, em casos raríssimos, sofrer apoptose ou ser atacados pelo próprio sistema imune, resultando em remissão espontânea. A dor crônica é altamente suscetível ao efeito placebo e a descargas de endorfina geradas pelo transe religioso. Ambas as coisas operam dentro do que o corpo humano já é biologicamente capaz de fazer. Regenerar um osso, músculos e ligamentos do zero? O DNA humano não tem essa capacidade. As salamandras têm. Se os milagres fossem reais, teríamos que concluir que o Criador do Universo concede intervenções divinas espetaculares para anfíbios, mas recusa o mesmo poder a fiéis devotos em cadeiras de rodas. O milagre nunca viola a biologia, ele apenas se esconde na nossa ignorância sobre ela. Para a ciência, uma hipótese só é válida se puder ser testada. Então vamos testar a oração. Qual é a probabilidade real de recuperação R, dado que o paciente recebeu orações O? Em 2006, a Fundação Templeton, uma organização simpática à religião, financiou o projeto STEP, o maior e mais rigoroso estudo já feito sobre a eficácia terapêutica da oração. Custou $2,4 milhões e acompanhou mais de 1.800 pacientes de cirurgia cardíaca. Os pacientes foram divididos em 3 grupos: os que receberam orações sem saber, os que não receberam orações e os que receberam orações e sabiam disso. O resultado? Não houve diferença absolutamente nenhuma na recuperação entre quem recebeu preces e quem não recebeu. Pior, o grupo que sabia que estava recebendo orações teve um índice ligeiramente maior de complicações pós-operatórias. Os médicos atribuíram isso à ansiedade de performance. O paciente pensava: se tem tanta gente rezando por mim, meu caso deve ser gravíssimo. A matemática não mente. Se a oração funcionasse de forma consistente, os hospitais nas regiões mais religiosas do mundo teriam taxas de mortalidade estatisticamente menores do que os hospitais em países laicos, como a Suécia ou o Japão. Mas os dados,
mostram o exato oposto. A expectativa de vida está ligada ao saneamento básico e à medicina baseada em evidências, não ao volume de preces por metro quadrado. Mas então, por que as pessoas juram que foram curadas pela fé? A resposta está em um fenômeno estatístico chamado regressão à média. Toda doença tem um pico de intensidade antes de o corpo começar a vencê-la ou sucumbir a ela. As pessoas geralmente buscam a intervenção divina, orações, promessas, curandeiros, exatamente no momento em que os sintomas estão piores. Logo em seguida, pela evolução natural do quadro, a febre cede e a dor diminui, retornando à média. A mente, desesperada por significado, confunde correlação temporal com causalidade mágica. Aqui nós chegamos à consequência moral desse auto-engano. Acreditar em milagres médicos pode parecer inofensivo, mas é, na verdade, um ato profundo de desonestidade intelectual e ingratidão. Quando um cirurgião passa 12 horas de pé, unindo vasos sanguíneos milimétricos, após ter estudado 15 anos da sua vida, e quando milhares de cientistas passaram décadas desenvolvendo a anestesia, os antibióticos e as máquinas de imagem, e a família entra no quarto e diz: "Obrigado, Deus. Eles estão roubando o crédito da genialidade humana para dá-lo a um fantasma." É uma conveniência cruel. Se a cirurgia é um sucesso, Deus é glorificado pelo milagre. Se o paciente morre, a culpa é da falha médica, ou era simplesmente os planos misteriosos do Senhor. É um jogo de cassino onde a teologia nunca perde, porque as regras são fraudadas a favor do Criador. Não me entenda mal. É perfeitamente natural sentir terror diante da doença e da morte. O nosso cérebro evoluiu para buscar o conforto de uma figura paterna todo-poderosa que possa suspender as leis cruéis da natureza para nos salvar. Mas o fato de desejarmos muito que uma mentira seja verdade não a torna real. Nós não precisamos do sobrenatural para encontrar esperança em um leito de hospital. A realidade já é suficientemente grandiosa. Dentro de você, neste exato segundo, bilhões de glóbulos brancos estão travando uma guerra microscópica e implacável para manter você vivo. Uma obra-prima de bilhões de anos de seleção natural cega, auxiliada pela medicina moderna que a humanidade arrancou do universo através da razão e do método científico. Da próxima vez que você vir alguém se recuperar de uma doença terrível, não agradeça ao vazio. Agradeça à biologia. Agradeça à equipe de enfermagem mal paga que virou à noite. Agradeça à ciência empírica. E, acima de tudo, lembre-se do silêncio ensurdecedor dos amputados. Ele é a prova definitiva de que a biologia não obedece a dogmas. Se a matemática e a lógica deste vídeo fizeram sentido para você, a sua parte do acordo é simples. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. O algoritmo do YouTube é muito parecido com a evolução. Ele só promove aquilo que se adapta e gera engajamento. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender que a ciência não destrói a beleza da vida. Ela apenas a liberta da superstição. Este é o canal Ateu em Análise. Eu fico por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo.